Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 17 de agosto, terça-feira, somos convidados a celebrar nesta 20ª semana do tempo comum, junto a Deus, por nossa vida, por tudo aquilo que Ele nos concede, e acolher a palavra dEle, o próprio Cristo, a palavra eterna encarnada, que vem sempre nos dar o caminho, o direcionamento a seguir, para que possamos nos unir cada vez mais ao Deus que nos criou. Por isso iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 19, versículos 23 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que havemos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no capítulo 19 de São Mateus, os versículos 23 a 30, nós observamos um cenário riquíssimo de elementos para que possamos refletir sobre a nossa fé. Primeiro, sobre o caminho da salvação, de entrar no reino dos céus. Tudo isto diante da fé, do Deus do impossível. É o próprio Jesus que diz, diante das dificuldades da caminhada, diante dos desafios para estar unido a Ele, nós precisamos confiar. Para os homens pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível. E se para Ele é possível, para nós também o é, porque somos filhos de Deus. E Deus nos quer que possamos segui-lo e amá-lo de todo o coração. A grande dificuldade de seguir a Cristo, os desafios se assemelham, como diz Jesus, ao buraco de uma agulha. Muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a compreender ou tomar consciência como um buraco de agulha, que geralmente é um utensílio, um artefato para a costura. É importante lembrar que para a época de Jesus, o buraco da agulha geralmente, naquele contexto, era uma fresta diante das montanhas que o camelo geralmente não podia passar. Somente a pessoa era capaz de passar por aquela fresta. O que Jesus diz, diante dos desafios da busca de se viver o amor e o seguimento dele, diante da total liberdade do coração, ele fala que não somente os ricos, mas toda pessoa apegada aos bens passageiros desta terra
é como esta realidade da dificuldade de se passar pelo buraco da agulha. Então é mais fácil um camelo passar do que conquistar o reino dos céus. Os discípulos entram em desespero, mas Senhor, diante disto é praticamente impossível viver o seguimento. Então Jesus diz: confiai. Esta é a palavra. Jesus nos convida à confiança, porque para o homem pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível. Esta palavra nos recorda, amados irmãos e irmãs, sobretudo São Lucas, no caminho ou na experiência do anúncio do anjo à Virgem Maria. Mas como é possível, Maria se pergunta, eu ser a mãe do Salvador, sendo que não conheço homem algum? No discurso ou no decorrer do diálogo, o anjo diz a Maria, porque para Deus nada é impossível. Quando ela toma consciência de que Isabel, a sua prima, a sua parente, estava grávida já há 6 meses, o anjo diz, porque para Deus nada é impossível. Peçamos, portanto, a graça de que nós possamos ir ao encontro dele, que possamos amá-lo e segui-lo de todo o coração. A liberdade que Jesus nos fala, ela é uma liberdade onde não se perde tudo, mas se conquista também. Os discípulos perguntam, Pedro pergunta a Jesus, mas nós deixamos tudo para te seguir, o que vamos receber? Jesus respondeu, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, Jesus fala aos apóstolos desta participação no reino de Deus. Por fim, aqui, a partir do versículo 29, Jesus fala deste grande convite à liberdade interior. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Entenda, o Senhor não está falando aqui para que você abandone a sua família, abandone o seu trabalho, mas Ele te pede para que exerça esta liberdade interior, para que conquista assim, para que possas alcançar assim o reino dos céus, como herança, como vida eterna. O versículo 30, Jesus conclui dizendo, porque muitos dos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos dos que serão últimos serão os primeiros. A lógica do reino de Deus, que é diferente da lógica deste mundo. Jesus nos convida a abrir o coração ao amor, à graça de Deus, pela humildade e pela liberdade interior, para que possamos assim ter parte em sua herança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.